Foi! E aí pessoal, beleza? Bora começar mais um vídeo? Vamos lá! Antes de mais nada, se você está assistindo o vídeo aí com o seu celular próximo a você, faz aquele Histories e marca aqui no ponto Pro para mim saber que você está assistindo o vídeo aí agora, beleza? E ainda, se você não é inscrito no canal, faz aí sua inscrição rapidinho e vamos começar esse vídeo. No último capítulo aqui da nossa série, a gente parou num erro onde o User Store não havia sido criado ainda. Então vamos lá criar esse método aqui, que ele é bem simples, rapidinho de fazer. E vamos começar. A primeira coisa, a gente abre o nosso Groups Controller, e aqui embaixo do Store, vou aproveitar porque a gente vai ter um código semelhante, então vou colocar ele aqui embaixo, Public Function Store User, eu não me lembro o nome, eu já esqueci. User Store. Então, User Store, a gente vai receber uma request, e aí vamos fazer a implementação. Primeiro vamos checar se essa request ela tá aqui em cima, tá? Ó, a gente já fez o use illuminate http request, e aí beleza, podemos seguir. Como a nossa regra de negócio, cadê o meu método, gente? Cadê? Aqui. Como a nossa regra de negócio ela está sendo direcionada a uma classe service, a gente vai simplesmente fazer um Ctrl C disso aqui e jogar para cá, com a diferença de que vamos trocar o método store para user store. O request all a gente pode deixar e a gente trata isso lá dentro da camada service, e aí a gente pode remover esse group success aqui, ó, que faz toda essa instância, que a gente não vai usar isso, e aí o session flash a gente deixa, e o return group index a gente vai mudar. Aqui uma coisa que ainda precisa ser feita é o seguinte: lembra que essa rota ela tem um parâmetro, e a gente precisa trabalhar com ele aqui no nosso controller. A gente precisa receber esse parâmetro, que é o group ID. A gente pode passar qualquer nome aqui que o Laravel vai entender que é o padrão, que é aquele parâmetro lá. Aqui no nosso User Store, a gente vai passar ele também, para a gente já poder aproveitar que a gente já tenha ele aqui direto no nosso método. E ao invés de a gente redirecionar para group index, a gente vai redirecionar para group.show, para a gente retornar na tela que a gente estava anteriormente. E a gente passa o parâmetro, que é o group ID, ok? Então agora, se a gente atualizar a página, ele ainda vai dar um erro, mas vai ser um outro erro, que é o seguinte: o group service user store não existe, e vamos implementar ele agora. A gente pode copiar essa assinatura aqui, ó, que a gente vai usar isso daqui lá no nosso service. Então a gente fecha os controles aqui, chama o nosso service de group, e aí a gente implementa aqui, ó, public function user store. A gente podia pôr um outro nome, por exemplo, relaciona user, qualquer coisa do tipo, não ia fazer muita diferença, mas vamos usar como tá aqui só por questão de comodidade mesmo. Então a primeira coisa, vamos abrir esse método store e vamos entender. A gente está trabalhando com a verificação de erros com try-cat. A gente vai copiar esse bloco de código todo para a gente já copiar essa estrutura do try-cat e o nosso retorno de sucesso. Se a gente tiver êxito na nossa regra de negócio aqui, a gente vai retornar success true e a gente vai dizer, ó, usuário relacionado com sucesso. E o data, vamos colocar um null aqui que a gente não vai precisar dele, beleza? E caso aconteça algum PAWK na aplicação, ele vai tratar como a gente implementou aqui. O que a gente precisa fazer é o seguinte: a gente vai relacionar um usuário no grupo. Vamos abrir então aqui o nosso group e o nosso user. Repara que o user ele tem estes métodos getters e esse método set, e a classe group ela tem este método de relacionamento que é um belongs to. A gente pode fazer um novo relacionamento
Que aí a gente vai fazer o seguinte: esse owner é o cara que tem um relacionamento direto com o grupo, que é o responsável do grupo. E aí eu vou até dar uma pausa no vídeo para mim buscar o modelo de dados e mostrar para você uma coisa que a gente precisa trabalhar agora, que com o modelo de dados vai ficar mais fácil de você entender o que eu estou dizendo. Voltando aqui com o nosso modelo de dados aberto, vamos reparar o seguinte: a gente tem a classe Group e a classe User, cada uma representando as tabelas Groups e Users. E a gente tem essa tabela aqui, User Group, que ela faz um meio de campo, que ela tem User ID e Groups ID. O que a gente precisa fazer neste ponto? A gente vai ter que abrir o nosso terminal e criar uma nova migration em um novo modelo, uma nova model. Afinal de contas, se a gente abrir aqui migrations, ele não tem a nossa estrutura aqui. Então vamos criar isso e vamos lá. Terminal, vamos deixar o modelo de dados aqui atrás do terminal também para facilitar e vamos enviar o nosso comando php artisan make. Aí a gente não vai usar o entity porque a gente não precisa de uma entidade completa, a gente pode simplesmente chamar o make model e a gente vai chamar user group. A gente pode passar menos migration para ele já criar migration para nós também. Ele executa o comando e ele diz: ó, o modelo foi criado e a migration também foi criada. Beleza? Model e migration devidamente criada. Eu fiz uma edição aqui que não era para ser feita nessa classe. Volta, fecha tudo. E aí, vamos deixar só o Group Service aberto aqui e vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, trabalhar nessa migration que a gente acabou de criar aqui, que é User Groups. Nessa migration, a gente vai ter basicamente dois unsigned integer. E aí eu vou até copiar para ficar mais simples aqui para nós, que é o User ID e o Group ID. Eu estou fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V desses dados aqui simplesmente para a gente otimizar um pouquinho o tempo ao longo dos vídeos, beleza? Então vamos mudar aqui, ó, o timestamps para timestamps time zone e colocar um soft delete aqui dentro também. E aí a gente precisa fazer o table foreign e aí a chave é user ID, que é uma referência em ID na tabela users. A mesma coisa para o group ID, que é uma referência ID em groups. Beleza? Estamos craque já na criação de migrations. Aqui a mesma coisa, o método down de groups, a gente já tem aqui o down user groups. A gente pode implementar algumas alterações nesse método down para ele remover as forines quando a gente tenta remover uma tabela e algumas coisas do tipo, mas que não vão ser foco agora. E aí, voltando ao nosso modelo de dados, a gente tem um permission aqui dentro do user group que depois a gente vai implementar. A gente já pode até deixar ele aqui como uma string permission, mas a gente não vai usar ela por enquanto, beleza? Então vamos ver se essa migration ela já vai rodar. A gente chama o nosso console novamente e só um clear para ficar mais fácil de vocês verem. PHP artisan migrate e vamos ver. Ele fez a migração aqui sem nenhum erro, quer dizer que a nossa tabela já existe. E eu vou só copiar esses atributos aqui e levar lá para a nossa model, apesar que a gente não vai usar ela agora. Ele criou aqui, ó, em user group. Eu vou reposicionar ela, fazer um Ctrl Save As, então eu salvo ela aqui e essa aqui eu vou remover. Você pode, às vezes é porque o Sublime Text aqui ele não deixa só clicar e arrastar, então vou fazer dessa forma mesmo. A gente já tem aqui o User Group, colar os campos para ficar mais fácil.
E a gente faz uma colinha aqui dessa estrutura. O hidden, a gente nem precisaria passar ele, mas vamos deixar ele em branco aqui só para a gente lembrar que existe essa possibilidade. E aí a gente deixa isso aqui bonitinho. E o nome da tabela também, a gente nem precisaria passar, mas vamos lá, para deixar isso bem especificadinho, sem sombra de dúvidas para nós. O nosso modelo aqui já está criadinho, só falta colocar um entities aqui para ele poder entender. E aí vamos lá, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dizer que o nosso grupo ele tem vários usuários através da tabela userGroup. Ele é um relacionamento que ele passa por uma tabela, ou seja, é um relacionamento de grupo diretamente com o usuário. Só que, como é um relacionamento N para N, ele precisa de uma tabela auxiliar para fazer isso, que é esta tabela aqui. Então, ele não é um relacionamento belongs to, nem qualquer outro que a gente tenha aqui, que é o has many, por exemplo. Não é nenhum desses dois, porque é um relacionamento N para N. O has many é quando a gente tem 1 para N, e o belongs to é a mesma coisa, só que no caminho inverso. E o que a gente vai fazer agora é um N para N, beleza? Então vamos lá. E aquela coisa, hein? Esse relacionamento que você vai ver aqui vale a inscrição no canal. E vamos embora. Só aquele jabazinho básico. Vamos continuar aqui. Então vamos lá. Public function users. A gente vai chamar esse método de users. Então ele vai ser um return this. E aí que vem a mágica. Belongs to many. A gente vai usar belongs to many. Ou seja, a gente está fazendo um relacionamento N para N. Ele belongs to many o que? User class. Só que a gente tem um detalhe. Se a gente só fizer dessa forma aqui, ele não vai entender, porque ele precisa de um padrão tradicional, que é a tabela que vai gerar o apoio para esse relacionamento. E aí sim, tudo vai funcionar com o belongs to many aqui dessa forma. Então, só fazer o function corretinho aqui. E aí, a gente já tem o relacionamento pronto. E agora, a gente pode até fazer a mesma coisa lá no user, para a gente ter o relacionamento nas duas modules. Só que aí vai ter uma mudança, que ao invés de ser users, vai ser groups, para a gente saber quais grupos aquele usuário está. Então, é groups, ele belongs to many group. E a tabela é a mesma, beleza? A gente tem a opção ainda de passar outros parâmetros aqui, que são as chaves que vão realizar esse auxílio para nós. Só que aí ele vai conseguir entender, porque a gente está usando a nomenclatura correta que a gente precisa usar para o Laravel, entender isso de forma automática, beleza? E se por um acaso não funcionar, aí a gente especifica aqui, mas não é o que vai acontecer. E aí agora que a gente já criou esse relacionamento N para N, a gente pode voltar lá no nosso service. E esse vídeo, como ele é uma funcionalidade um pouquinho mais diferente da gente fazer, se está com dúvida, deixa um comentário aqui na área específica para comentários, volta o vídeo quantas vezes precisar, e se for o caso, chama lá no grupo do WhatsApp que a gente vai conversando, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a instância de um grupo, a gente tem o objeto grupo. Então, group, recebe, a gente já fez isso lá no show, tá? A mesma coisa, ó. This repository find o que? Group ID. Então, se a gente vier aqui, ó, e fazer um dumping die nessa variável, a gente já vai ter que ter um objeto grupo aqui, né? Então, vamos ver. Ele já trouxe, ó, group. Olha que legal. Aí, vamos ver o que ele tem aqui, ó. Original, ele já trouxe aqui as coisinhas que a gente precisa. Todo bonitinho, a estrutura dele. E aí, ó, ele trouxe até o fillable, se você quiser ver o que tem e tal. Isso daqui é uma coisinha legal que a gente tem para olhar sempre que a gente quer verificar o que ele está carregando, beleza? Então, agora, a gente já tem um group. Aqui na classe group, a gente tem a classe users. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Se a gente fizer users, o que ele vai retornar para nós?
ele não retornou nada. Ele caiu numa exception e aí ele voltou para cá. Vamos fazer o seguinte. Não vamos deixar eles prosseguir na exception, vamos fazer um dumping die na exception para a gente poder ver o que aconteceu ali. Ó, bad method called exception. Ou seja, ele disse, um método indefinido belongs to many. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. Tá vendo que eu escrevi belongs to many? Aí ele não vai encontrar mais de jeito nenhum. É belongs to many. E vamos ver o que ele trouxe. Ó. Agora ele trouxe uma collection. E essa collection tá vazia. Porque a gente não tem nenhum usuário relacionado. Vamos remover isso daqui. Ó. E aí ele vai continuar apresentando a collection. E vamos fazer o seguinte agora. Com esse users, a gente tem uma funcionalidade muito legal do Laravel que a gente pode fazer aqui para fazer o relacionamento do usuário com o grupo. Antes disso, a gente vai pegar aqui, ó, user ID, a gente vai criar uma variável. E aí, vamos ver lá na nossa view como é que a gente está chamando, só para confirmar que é uma user ID que a gente está enviando com o ID do usuário. Então a gente vai pegar lá, data user ID. E a gente já tem todas as duas variáveis que a gente vai precisar aqui. E aí vamos fazer o seguinte, ó, group users attach. O que esse group users attach faz? Ele tem um ID de usuário e ele tem um grupo. Então ele vai pegar aquele objeto grupo e inserir no relacionamento N para N uma entrada entre o ID do usuário que a gente tem e o grupo que nós temos também. Vamos ver como é que isso vai acontecer na prática. E aí depois eu vou fazer um dumping die do group users. E aqui fica uma comparação bem interessante para a gente explicar uma coisa. A gente tem users com parênteses e users sem parênteses. Quando a gente usa dessa forma, a gente está pedindo o resultado daquela operação, que é o caso aqui, uma coleção de dados, que é uma coleção de usuários. Quando a gente usa com o parênteses, a gente está usando um método. E aí, nesse caso, a gente está pedindo o relacionamento em si. Quer ver? A gente pode até fazer o seguinte, ó. A gente tem o dumping die users. Vamos ver o que acontece. Ele vai manter o resultado, uma collection vazia. E se a gente pedir users, que é o método users, ele vai trazer um resultado um pouquinho diferente. Ó. Ele traz o belongs to many, que é o que a gente retorna lá naquele relacionamento. E aí ele vai ter uma série de recursos por retornar um relacionamento para nós, inclusive a gente poder usar um attach, ok? Se você ficou com dúvida aí, deixa no comentário que a gente bate um papo a respeito. Agora que a gente já pediu aqui para ele fazer o attach, e aí vamos imprimir esse resultado para ver o que vai acontecer. Ele deu uma exception e prosseguiu porque a gente tirou o dumping die. Vamos pegar essa exception aqui, vamos ver o que aconteceu. Novo usuário, relacionar e olha lá, insert into user groups values. Ele deu um erro que a permission doesn't have the default value. E aí é claro que ele não vai funcionar de forma alguma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um rollback aqui na nossa migration. Pera aí. PHP artisan migration rollback. Eu não lembro se é, vamos ver se é com 2 O's ou com 2 L's. Para ele dar aqui o que a gente tem é com 2 letras L. Então, migration rollback. Ele vai desfazer a migration. Migrate, gente. Só que eu acho que ele vai dar um erro aqui também. Não, ele já conseguiu derrubar ela sem nenhum problema. Aí, lá no nosso migration, cadê ele? Database, migration. A gente vai colocar um default aqui. Default, uma string default dentro dessa permission, para que não tenha esse problema. Porque a gente não vai trabalhar com esse campo por enquanto. A gente vai lá no final
dessa série de vídeos, a gente vai começar a trabalhar com as permissões. Então, por enquanto, vamos deixar dessa forma. A gente pede de novo para ele fazer a migração, então migrate. E ele já criou de novo a tabela para nós. E vamos ver agora aqui no browser se ele cai nessa exception de novo ou não. E olha lá, ele já trouxe uma collection igual a gente estava esperando receber, só que ele trouxe um item aqui já. E é um item user. Por quê? Porque a gente fez, não aqui, o relacionamento de um user ID dentro do group users. Então ele já vai trazer objetos usuários para nós aqui dentro. E aí, no retorno, a gente pode até retornar o próprio grupo aqui, apesar de que não vai ser necessário, mas deixa o retorno acontecer dessa forma e bora prosseguir aqui. A gente atualiza, ele vai retornar lá para a nossa view e agora só vai faltar a gente fazer a listagem dos usuários deste grupo. Eu apertei um Ctrl S aqui, não precisava. E vamos lá. Agora, a gente vai fazer uma coisa que também a gente já viu no vídeo anterior aí, que é fazer a listagem de usuários aqui dentro desse show. Como é que a gente vai fazer isso? Repara o seguinte, a gente tem um institution show, a gente vai fazer essa mesma coisa aqui, ó, só que dentro do groups show. A gente vai chamar um users list, a gente vai passar um user list, e aqui o que a gente vai passar? É um group users, e aí a gente já vai ter todos os usuários aqui para serem listados. No nosso user a gente pega o index, copia todo esse conteúdo aqui e cria uma nova view, que é a list.blade.php. Traz ele para cá, users a gente passa para user list, não precisa fazer mais nada além disso. Aqui dentro a gente pode remover essa tabela, olha só como é que o código fica muito mais enxuto, a gente começa a diminuir a quantidade de código por arquivo e é um negócio sensacional, é sensacional isso. Copia esse include, traz ele para cá, você deve estar rindo de eu falar isso, né? Mas isso aí vai salvar a tua vida algum dia ainda, como já salvou a minha. Então vamos lá, atualizar isso aqui na tela para ver o que acontece. Ele deu um pau aqui no users list not found, é porque a nossa user, ele é só user, não é no plural, a gente está bagunçando algumas coisas no plural, outras no singular. E vamos lá, a listagem de usuário já está rolando aqui sem nenhum problema. Nota o seguinte, a gente está deixando ele colocar o mesmo usuário várias vezes. Se a gente quiser, a gente pode trabalhar isso daqui melhor para que ele não faça, não aceite repetir esses dados. E uma coisa que a gente pode fazer também, e aí mais para frente nós vamos fazer, é personalizar esse options aqui, porque se a gente clicar nesse remover, ele vai apagar o usuário. E o ideal é que nessa tela a gente simplesmente remova o usuário do grupo e não apague o usuário em si, beleza? Mas isso a gente vai fazer mais para frente. E aí a gente encerra esse vídeo por aqui e eu espero você no próximo vídeo, beleza? Aquele abraço e ainda, se você não está inscrito ou inscrita no canal, fica o convite para você fazer a sua inscrição, beleza? Então, grande abraço e até o próximo vídeo.